que realmente o assusta. Grave. Isto realmente é bobagem. Mas estar em casa sozinho e estar sentado observando ou fazendo algo à noite. Quando as cortinas não estão puxadas, eu não consigo ver nada de fora, mas algo poderia ver dentro. Eu vivo no meio do nada. Então a ideia de que alguém poderia estar me observando com tanta facilidade, sagrou a merda viva de mim. Não estou mentalmente preparado para aceitar que meus amigos e familiares morram um dia. Só não tenho ideia de como vou continuar vivendo com meus entes queridos que literalmente me criaram. Especialmente minha mãe e meu pai. A passagem do tempo. A cada segundo que passa não volta mais e eu estou lentamente desmoronando ao pó. Já que aproximadamente metade de minha vida se foi e eu me tornei assimpático aos sonhos que tive no passado enquanto estava sentado esperando para ser desfeito por forças além do meu controle. Ser paralisado, ter meus movimentos restringidos, ser enterrado vivo. Eu tenho que cortar o dá. Então tenho que me preocupar constantemente em permanecer calmo e me acalmar. Assim, a ideia de não poder usar partes do meu corpo meio que sobrecarrega o meu cérebro e às vezes me envia para pequenos ataques de ansiedade. A pior parte da ideia de não ser capaz de usar meus braços ou controlar nenhum dos meus movimentos. Que eu não poderia nem mesmo ter o poder de acabar com minha própria vida. E eu teria que sofrer com isso por anos. Ter uma namorada ou com quem quer que eu acabe casando morre aleatoriamente. Como um acidente estranho ou algo assim. Como a ideia de receber aquele telefonema, mensagem de texto ou policial na minha porta dizendo que ela se foi. Assustando-me com a merda sempre viva. Eu estive lá. Minha querida do colegial montou um Ninja Kawasaki. Estivemos juntos por 2 anos. Mas ela se mudou para o meio do nosso relacionamento. Ela fez a viagem até mim para comemorar nossas formaturas. Tivemos um grande dia e tudo estava normal. Então ela partiu. No dia seguinte foi a minha cerimônia de formatura. Foi em frente. O que quer que fosse. Uma semana depois eu estava me perguntando por que eu não tinha ouvido falar dela. Talvez ela estivesse ocupada com sua própria formatura. Liguei para o telefone de casa dela. Seu irmão mais novo atendeu. Perguntei se ela estava em casa. Silêncio. Foi muito estranho e embaraçoso, depois do que parecia uma eternidade. Mas o mais provável era 5 segundos. O pai dela pegou o telefone e me disse que ela nunca mais voltou. Ela foi atropelada por um caminhão que fez uma parada. Eu fiquei ali, em silêncio. Tudo que ouvi dele foi meu nome e desliguei o telefone. Fiquei ali sentada por uns bons 30 minutos em silêncio. Liguei para um amigo que morava a alguns quarteirões de distância e calmamente lhe disse que minha namorada havia falecido e perguntei se ele poderia caminhar comigo até a casa de outro amigo para passar a noite. Porque eu achava que não poderia fazer isso sozinho. Ele disse, claro, que eu me vesti. Caminhei para fora, desci um quarteirão e caí de joelhos chorando. Meu amigo correu até mim, me ajudou a subir e me acompanhou. Enquanto eu chorava inconsolavelmente, passou a noite e a manhã chorando. Foi uma concha de pessoa por alguns bons anos quando normalmente eu seria descrito como um garoto feliz. Isso foi há cerca de 14 anos. Ainda dói. Mas eu segui em frente há muito tempo. Desculpe a reclamar sua RS. Acordar em um necrotério. Eu tenho uma condição em que você desmaia e depois as pessoas pensam que você está morto. Então eles tiram seu corpo. E horas depois você acorda vivo em um necrotério. Aneurismas, sem sinais de aviso, ausência de sintomas. Você só vai em sua vida então bom. Luzes apagadas. Aterrador perceber que sua vida pode acabar no tempo entre 2 batimentos cardíacos. Desde que me lembro. Tenho um sonho. Há mais de 24 anos eu queria a mesma coisa. Não importa o quanto luto, ou economizo, e salvo. Simplesmente não consigo ter uma pausa e alcançá-la. Eu quero uma casa pequena com algumas terras em uma área ruralismo. Trabalhei duro para conseguir o dinheiro economizado para chegar lá. Mas tenho sido tão duramente combatido pela vida e pelas besteiras da RNG que estou perto de desistir. Portanto, meu medo que, não importa o que eu faça, eu acabe abandonando meus sonhos em desespero cru. Um sentimento especial quando você é tão pobre que custa muito para viver mês a mês para economizar dinheiro. Meu maior medo de um dia matar alguém acidentalmente ou por negligência. Cada vez que aparece nas notícias, caio neste horrível buraco de empatia onde tento imaginar viver com o conhecimento e a culpa sobre o que fiz pelo resto de minha vida. E realmente não acho que conseguiria lidar com isso. Tenho medo de dirigir porque acho que não sou suficientemente confiante ou habilidoso para operar uma máquina que poderia matar alguém tão facilmente. A ideia do solipsismo, que você é unicamente consciente a existir e que todos são uma ilusão criada por você.
Fluidos altos como fogos de artifício e trovões. Na verdade, meu raciocínio meio sonoro. Tenho estes vizinhos idiotas que gostavam de lançar fogos de artifício em seu quintal. E um dia, quando eu estava do lado de fora alimentando meus animais, cavalos, cachorros e galinhas, eles lançaram alguns fogos de artifício e um parecia estar com um defeito ou algo assim. Porque ele veio na minha direção e literalmente explodiu como 10 pés acima de mim. Não sei que tipo de fogos de artifício eles estavam usando, ou se eram normais, mas essa merda me fez sentir tonto e meus ouvidos estavam zumbindo e com dores. Então ouvir barulhos altos me deixa ansioso agora. Os próximos 50 anos, a mudança climática só vai piorar. Porque há muitas corporações poderosas que têm um interesse adquirido e de curto prazo em continuar a causá-la. Estou aterrorizado que nosso mundo e nossa civilização vão sofrer mudanças tremendas às quais muitas pessoas serão incapazes de se adaptar. Quero ser capaz de ter filhos e confiar que eles estarão seguros e terão a oportunidade de prosperar, da maneira como as coisas estão deslizando para baixo. Não acho que será esse o caso. Meus filhos podem morrer de fome, ou numa onda de calor, ou numa guerra civil. Diabos, da maneira como nosso sistema político está nos dividindo, eu posso morrer em uma guerra civil antes de ter filhos. A morte de meus pais. Claro que discuti muito com eles quando eu era um adolescente burro, mas sempre tivemos uma relação boa e compreensiva. A ideia de perdê-los apenas mais do que eu posso suportar. Que eu tenho tanto trauma que nunca poderei prosperar. Que apesar de trabalhar 10x tão duro como qualquer outra pessoa só para ser normal, nunca conseguirei nada. Que nunca sentirei amor incondicional. Que morrerei sozinho. O conceito de Alzheimer. Esquecer tudo o que você já experimentou desde a sua existência e nem mesmo saber. Recomendo altamente a qualquer pessoa que queira saber mais sobre Alzheimer e demência que escute Everywhere no final dos tempos. Um álbum de 6 horas feito com música dos anos 1920 a 40 que se degrada lentamente durante 6 horas e pode ficar bastante deprimente. O conceito de uma eternidade e falta de consciência, também conhecido como que vem depois da morte. Não tenho medo de morrer. Se eu morrer, eu morro por uma razão. Eu aceitarei meu destino, seja ele qual for. Mas o que me assusta é a morte. Não temos ideia do que realmente está além, se não nada ou tudo. O conceito de que em algum momento aquele que pensa nisso escreve sobre isso. Não o corpo físico e a mente, mas mais do que isso. Poderia simplesmente parar de existir me aterroriza. Mais do que isso, uma eternidade. Eu não estou constantemente com medo todos os dias, porque sei que vou morrer. Sei que minha vida vai culminar em uma coisa, mas com uma eternidade, a ideia de que ela não vai acabar o que me assusta. Não sei se existe uma vida após a morte, e não sei a qual eu iria, se houver múltiplas. Os únicos dois que quero são reencarnações infinitas em qualquer período de tempo, ou simplesmente me tornar uma entidade sem corpo que pode vaguear pelo universo e pausar o tempo, exceto de sua perspectiva à vontade. Mas essa eternidade, e as possibilidades do que vem depois da morte, o que realmente me assusta. Tenho medo de qualquer coisa que me faria perder o sentido da audição e da visão, além da perda do uso das minhas mãos. As coisas que mais gosto da vida são mergulhar e tocar cavaquinho. A audição e a visão prejudicaria muito minha capacidade de desfrutar do mergulho autônomo. Usar minhas mãos eliminaria minha habilidade de tocar meu instrumento. Acho que também preciso da minha audição para isso. RS. Algo está acontecendo com meus filhos. Quando o monitor do bebê disparou no meio da noite, há alguns anos, quando meu filho tinha alguns meses de idade, nunca tive tanto medo em minha vida. A combinação de estar em um sono profundo, o alarme sonoro alto, o pensamento de que seu filho não está respirando e naqueles poucos segundos para correr lá embaixo, os cenários que passavam pela minha cabeça eram insanos. E quando eu cheguei lá embaixo, ele tinha acabado de sair do tapete. Demorei horas para descer de tão alto. Interessante o quanto as coisas realmente o aterrorizam diante das crianças e quanto elas mudam quando se tem filhos, com a percepção de quão frágeis elas são e o que poderia acontecer com elas.